Salve, salve, gente linda! Eu sou Andrea de Martinez, aqui do Astrofems, e venho falar sobre a lunação de peixes. Essa que começou no dia 2 de março, onde o Sol e Lua estavam conjuntos, de mãos dadas, nesse potencial de semeadura, aos 12 graus de peixes, né? É um lugar e é um momento de atenção, de coisas que ainda estão por vir. E que geralmente, os desdobramentos das coisas da qual a gente entra em contato logo de início, tendem a se manifestar em 90 dias e depois em 180 dias. O que a gente tem aqui em Peixes é a abertura, esse lugar onde o eu se dilui e a vontade pessoal se dilui. É um lugar onde a vida chega em plural, e num plural que vai além da matéria. Peixes toca o que transcende a vida. Júpiter traz como um chamado interno, né, para que a gente se coloque em uma direção para encontrar realmente um sentido à vida, um propósito. Eu vou compartilhar um mapa, porque provavelmente fique muito mais generoso a gente mostrar o mapa do dia. Bom, a lua nova, então, começou no dia 2, onde Sol e Lua estavam juntos, mas ao lado, muito próximo, a gente tem aqui Júpiter. Júpiter, que é o benfeitor, que é o que geralmente traz oportunidades, traz motivação nesse caso, alargamento. E uma das coisas que eu geralmente tenho aqui um cuidado quando a gente olha para Júpiter, que obviamente é um aspecto de boa-aventurança, mas é quanto aos exageros, ao excesso de confiança, ao lugar onde a gente vai de uma maneira desprovida de certos cuidados, né? É onde as coisas ganham uma proporção muito maior. E é interessante quando a gente olha para peixes, quando os limites e as fronteiras, elas se perdem, né? Então, é importante que a gente, de alguma forma, né, alimente e cultue o nosso ritual diário, né? Esse lugar de onde eu estou e como eu me coloco nesse mundo, nesse social, nessas correntezas marítimas. A lunação de peixes, eu chamo aqui praticamente, né, que é o início do fim, né? É o lugar onde acontecem os milagres, mas também acessamos miragens, ainda mais com Júpiter em conjunção. Peixes nos leva para um estado de redenção, e a gente pode experimentar, observar que onde a gente tem peixes, o ambiente onde a gente tem peixes e onde a gente tem, né, o planeta de peixes, que não é só Netuno, mas também Júpiter, é importante a gente ver que por lá, provavelmente, muito a gente abra mão e se coloque a serviço de algo que é maior. Isso muitas vezes nos leva a estados de profunda frustração, de um lugar, às vezes, de fuga, né? Como se a gente nos faltasse discernimento. É bem por aí. É como se a gente não conseguisse enxergar a vida tal qual, de um lugar muito concreto, como, por exemplo, signos de terra. Afinal de contas, aqui a gente fala da máxima potência das águas, essas águas cósmicas, né? Peixes fala e honra as mães cósmicas, esses ventres que são além, que abarcam almas e todo um inconsciente coletivo, né? Então, é esse lugar que para onde todos nós um dia desejamos retornar. E é por isso que em peixes é possível a gente acessar informações que vão além do que é uma realidade. O sonho, né? O lugar em que as visões elas se tornam mensagens, canalizações, onde muitas vezes essas informações nos deixam numa confusão mental, é muito possível,
Do contrário, quando a gente caminha por peixes de uma maneira a serviço, consciente, dentro de uma integridade e uma consciência mesmo de como eu canalizo essa informação da minha participação no todo, é um lugar onde as causas, elas se levantam, né? E, obviamente, que o mundo que vai além do concreto, e aqui a gente abarca a espiritualidade, a empatia, o voluntariado, o altruísmo, onde, de alguma forma, o meu eu, ele já não cabe mais, porque eu faço parte né? Eu faço parte desse coletivo, dessa massa, e é como se onde eu tenho peixes, a consciência de participação mística, né, fosse muito importante, né, no mínimo ser considerado. Obviamente que peixes adora a arte, então a arte salva nesse lugar, né? As expressões como a própria poesia, a pintura, enfim, aqui é como se a gente precisasse entrar em contato com uma força que é maior e trazer um canal de expressão, para que isso não nos deixe nesse estado de confusão, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trazer é quando Júpiter, que é também um regente de peixes, estando muito próximo, é como se essas visões e essas percepções, elas estivessem em alto e bom tom. É como se a miragem, ela realmente ganhasse uma proporção muito amplificada do que o comum. Isso, de alguma forma, nos traz um estalo, uma percepção de que existe algo que é maior e que da qual a gente faz parte, né? Ações e reações, né, enquanto massa, enquanto uma atitude coletiva, impacta o todo. Obviamente que Júpiter aqui convoca os nossos mestres, esse mestre interno, esse lugar que busca a sabedoria, né? Que busca transcender as formas e, obviamente, carrega, né? É um lugar onde a justiça seja feita, né? De um lugar não de julgamento, mas de fé. Porque sim, Júpiter em peixes e que vem caminhando, né, para a conjunção com Netuno, que a gente fala aqui de encontros, né, de planetas, alinhamentos planetários de em torno de 164 anos, 160 anos. Então, assim, não que a cada ano e a cada, né, tempos em tempos a gente não tenha a oportunidade desses alinhamentos. Acontece que agora, com determinados planetas em determinados signos vêm convocar uma grande virada, né? Uma virada da postura da humanidade, porque a gente tem muitos planetas, né, em signos que são sociais e que falam do todo, de todos nós, né? Então, a consciência, quando um assume o protagonismo, né, e esse lugar muito egoísta, né? Geralmente as camadas, né? E nesse caso, os fluxos piscianos tendem a nos levar, nos arrastando para correntes extremamente profundas, em que a gente está ali buscando salvar alguma coisa e acaba precisando de ajuda. É um lugar que peixes, às vezes, nos leva para o canto da sereia, né? Então, à medida que a gente se vê seduzido no encantamento, em busca de algo a retornar, né? Esse lugar que fala desse ventre que é muito maior, onde nada de mal pode nos acontecer. É importante a gente saber que existe um impulso, né, da humanidade em retornar à casa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente dialoga com isso sem se colocar em sacrifício, né? Sem ter que abrir mão
de coisas que são fundamentais e importantes para nós. Peixes nos chama justamente para olhar para essas camadas que vão além da matéria. E a gente pode usar muito, né, de todo o zodíaco, mas sobretudo Virgem, o signo que vai na oposição de Peixes, onde a gente inclusive vai receber a lua cheia, por volta dos 27 graus. O que é interessante é que Virgem é o que discrimina, é o que traz e chega com suas lupas para enxergar as miudezas e, de alguma forma, organizar, setorizar, ritualizar. Virgem coloca ali e solicita, ou sugere, nesse caso, que a gente possa olhar para os nossos rituais diários e de como a gente vem caminhando diariamente em direção a esse tudo, para se conectar, né? A um lugar de conexão, de fusão, Peixes, mistura, nós, é basicamente nós, e que vai além do que é visível aos olhos, vai muito além. Virgem coloca e acerta, né, essa imagem, né, esse foco, e nos ajuda a enxergar quais são as possibilidades dessas miragens ou dos impactos de certas atitudes numa escala global. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um todo, de um lugar, talvez, de uma responsabilidade, sim, porque essa alunação, nada mais, nada menos que Mercúrio, ele já vem, né? Já passou por Saturno, mas ainda em conjunção, vem se despedindo desse encontro consciente, sabido do que é preciso fazer, de que de alguma forma é muito importante cumprir com uma promessa, estar num lugar de atenção, que obviamente nesse primeiro momento, enquanto Saturno ainda está muito vibrando nele, é como se ainda existisse um esforço da nossa parte, onde existisse exigências, onde de alguma forma a gente pudesse se sentir na defensiva. A lógica solicita a disciplina, as regras, as formas, esse cuidado de caminhar em direção a algo que eu ainda não sei o que é. E se eu sei, ainda é preciso um planejamento, é preciso que eu me coloque, né, em prontidão. Obviamente que as negociações e os deslocamentos, eles também precisam ser todos com uma função, né? Com um propósito ali, sobretudo por conta da lua nova, né? Então, como esses planetas estão a serviço e podem nos ajudar, né? Aqui, obviamente, que o pensamento, as ideias, os conceitos, eles se tornam mais estruturados, eles ganham contornos mais definidos, e isso nos ajuda muito, né? Então, para quem deseja esse planejamento, dessa promessa de algo que está por vir, é um momento muito adequado, é um momento em que não basta, né, a gente querer à vontade, mesmo porque a alunação, a lua nova, ela não tem planetas, né, a gente não tem uma vibração de fogo, né? Exceto com Palas, Atena e Quiron em Áries, né? Do contrário, o que a gente tem é muita energia de entrega, de soltar o que já está demais, o que a gente não dá conta e a gente continua tentando segurar 50 pratos nas mãos. Então, alguns vão cair. E é certo que isso é necessário para que você abra espaço para coisas novas, né? Aqui, e quando eu falo desses pratos caindo e deixando de existir, mas que também nos traz uma força de vontade que é visceral, sabe? É a conjunção, né? A conjunção de Plutão com Marte, onde Marte aqui ele está assim, ele está brilhando, né? Ele está dignificado,
totalmente ao lado de Plutão, quase que seu mestre, e em Capricórnio, né? É um lugar onde a determinação, as forças regenerativas, por estar muito perto aí, né? Por estar junto de Plutão, de transformar a vida no cerne, sabe? É um lugar que nos dá uma capacidade de trabalho, de transformação enorme. E isso vem de uma força que é muito visceral. O que é importante ter esse estado de atenção, o que vem nos mobilizando para isso. Porque Marte guarda, né, se é que ele guarda, né, mas em alguns momentos, se a gente tem aqui raiva, né, um lugar de insuficiências, enfim, de um lugar de frustrações muito negado, Plutão, o que ele faz é explodir com isso, né? As urgências primárias, elas tomam a frente, vêm para a superfície, e isso pode nos levar a estados né, de extravasar uma raiva e que pode vir pelo corpo, mas as estruturas ruindo, né, balançando. A gente está falando de Marte e Plutão em Capricórnio, então os sistemas, as formas muito concretas. Marte aqui, ele tem quase um poder bélico impositivo, ele vai lá e atravessa porque ele quer e pronto, ele fica completamente obstinado e movido por essa raiva que está, então, reprimida ou que, de certa forma, não foi considerada, né, pelo outro. É um lugar de um descontentamento e que vira a chave, sabe? Então, Plutão faz aqui uma carga explosiva, né, como um vulcão. E que isso, obviamente, também toca a sexualidade, toca né, o bélico, toca os sistemas, enfim, aqui é a força de vontade que ganha uma potência enorme e que, obviamente, se a gente canaliza essa energia, é possível fazer transformações profundas e transformações nas nossas atitudes, na forma como a gente vai para a vida. Marte é o que dá o passo, é o que afirma, é o que diz sim. Ele segue, ele tem um movimento de atender um chamado e ele não vai ficar numa temência, ele simplesmente vai ser impulsionado por uma força que é muito maior, né? E que, obviamente, quando a gente lida com questões muito reprimidas, né? Esse lugar, né, que está calado, silenciado, é como se a gente estivesse rompendo ali, né, abrindo para estipar, né, para tirar aquele estado de contenção, né? Então, é importante a gente saber que, ao mesmo tempo que a gente pode acessar uma autoconfiança enorme, a gente pode acessar uma disciplina enorme, um lugar de transformação profunda, regenerativa, para tirar tudo o que é de mal, sim, mas que, obviamente, Plutão, ele revela, ele mostra, olha, é aqui que está estranho, é aqui que você precisa olhar. Então, muitas vezes isso chega silenciosamente, porque Plutão, ele é muito, né, discreto nessa situação, mas quando Marte chega, ele mostra e revela sombras, ele mostra e revela coisas que estavam ali, um grito que estava ali silenciado por muito tempo, né, e que pode ser a fala de muitos, né. Obviamente que Plutão, ele também toca a nossa psique e peixes tal qual. Então, é importante que a gente saiba o quanto a gente está vibrando nas nossas frequências e o quanto é meu e o quanto é do coletivo. Fazer essa pergunta não te difere disso, né? Mas é importante para que você, ao menos, possa navegar num coletivo sabendo do teu limite, né? Para não ser arrastado por essas correntezas. A Vênus, que está agora, né, no movimento aplicativo, então, assim, é como se ela estivesse buscando, né, resolver as coisas, porque a Vênus em Capricórnio, ela busca, né, resolver
né, as questões do outro, procurando mediar, e ela está quase como com todos nas costas, assim, ela está lidando com necessidades, né, que são principais para cada um, e enquanto ela está querendo mediar isso, ninguém está dando ouvidos. Obviamente que esse lugar da Vênus não fica aí por muito tempo. Em breve, a Vênus e Marte vão se encontrar novamente para uma conjunção a 0 graus de Aquário, que aí sim chega um momento em que uma pergunta pode ser feita: para onde eu quero ir? O que é que eu desejo, então? Como eu vou fazer isso? O futuro, ele vai estar lá e, de alguma forma, é importante que a gente navegue por esse antes de uma maneira muito disponível, né? Aberta. Eu sempre digo que aqui vale muito a pena a gente lavar os olhos todos os dias, porque o ofuscamento também é possível mediante a peixes, porque é uma atmosfera que nos traz e nos leva, obviamente, para um lugar que é de um mundo mágico, que eu digo que é quase uma visão caleidoscópica, onde as oportunidades elas podem se desdobrar e, de repente, eu já não sei muito bem o que eu acolho, para onde eu vou, né? Isso é importante fazer, né? Fazer essa escolha a partir de um centro, de um lugar que seja coerente. Olha lá, Saturno com Mercúrio, que obviamente aí podem ficar um pouco mais rígidos, né? Mas é importante acessar, sabe, esses lugares de que são limites para nos dar, no mínimo, uma contrapartida onde a gente possa construir uma coerência de um pensamento, de uma atitude, para não se jogar de uma maneira inconsequente aí, né? É um lugar que, obviamente, quando a gente está muito mais organizada, é de uma beleza enorme, porque peixes nos leva para o outro lado, né, da vida, nos faz acessar dimensões, né, e que geralmente, aqui por exemplo, né, as substâncias psicodélicas, enfim, né, que nos leva a estados alterados de consciência, pois bem, peixes é o guardião dessas substâncias, e é como se a gente pudesse acessar tudo isso de uma maneira natural pela vida, é como se a gente pudesse se embeber, né, desse campo mítico, onde um lugar que a intuição, as ideias mais criativas e mais inusitadas podem vir brotar para a gente. Urano, que está aqui fazendo um sextil com a lua nova, vem promover novas técnicas, novas formas, enfim, vem nos impulsionar de alguma forma, abrindo janelas, portas, chegando coisas que a gente até então poderia estar ali como uma referência, mas ou não, ou de repente vem algo inesperado, dizendo aqui tem, né, uma oportunidade, ou a toca do coelho de Alice, por exemplo. Então, a gente tem que estar muito atenta com como a gente vai para isso, como a gente se entrega a isso, porque a entrega é uma das palavras que Peixes, de alguma forma, nos ensina, né? Algo é necessário deixar, seja o corpo físico, seja um projeto, seja a forma como a gente está levando um projeto, uma atitude, um relacionamento, um trabalho, ou seja, existe algo que é preciso se deixar de existir enquanto unidade, né? É preciso deixar escoar, enfim, para acessar o melhor de Peixes e evitar que a gente se entregue às redenções. Assim como no mito, né, um mito sumério de Tiamat, a grande mãe, que nasce, né, de Namu, um mar cósmico, digamos assim, e que dali nascem Apsu e Tiamat. E é como se que são
esses princípios femininos e masculino. E o rio, né, são esses perfis, né, de águas. A Apsu como rio e Tiamat como mar. Tem uma passagem que eles têm filhos, né, no panteão sumério, e que essas crianças choravam enlouquecidamente, eles muito de saco cheio com os gritos dos seus filhos, decidem matá-los, e as crianças escutam e se rebelam contra o pai. Marduk, que fala, né, que é o deus do fogo, trama contra a mãe. E olha que a gente não fala de uma mãe cósmica, generosa, abençoada. Não, ela era uma serpente aquática, quase um dragão, e que vivia nessas águas profundas. E Marduk, que era assim como ele havia, um dia vai lá e se rebela aí com a mãe, lança uma rede e com que ela vai abocanhar, ele lança uma flecha e atinge o coração da mãe, Tiamat. É daí que ela se parte e se forma, então, a abóboda celeste e a abóboda terrestre. É um lugar em que, de alguma forma, algo deve ser entregue. É como se algo precisasse se deixar levar pelas águas cósmicas para que a gente pudesse habitar esses dois mundos, né? Tiamat, depois ela vai se desdobrando, né? Então, Ishtar, então são uma porção de perfis, né, desse feminino que é mais sombrio e que traga, mas ao mesmo tempo que atrai a todos nós, porque lá existem referências, informações que são extremamente sedutoras a todas nós, né? São de encantamento. Assim que se a gente abrir, né, mitos de sereias, né? Enfim, é muito nesse lugar em que tem até a Liz Green usa muito essa referência como se fossem os óculos cor-de-rosa para a vida, onde eu vejo tudo com encantamento. E que, claro, isso é maravilhoso, porque nos traz uma sensação de pertencer a esse cosmos, né? E ao terrestre, e tudo misturado, e tudo fundido, e tudo faz parte, mas, ao mesmo tempo, nos tira o chão da realidade concreta e como nós nos organizamos nessa vida, né? O sistema de como a humanidade se estruturou. Obviamente que tudo isso está sendo convocado para uma ressignificação, né, para uma reconstrução, as velhas formas já não cabem mais, isso basicamente foi colocado para nós em 2021, com a quadratura de Urano e Saturno, e que agora é como se abrissem oportunidades para nos deixar escoar, né? Agora, como vamos, né? Vamos nado abraço, vamos num barco, num bote sem remo, vamos com um bote com remo, estamos num barco com uma porção de pessoas com muitas conscientes de suas qualidades e seus dons, podendo remar em direção a esse fluxo. Esse é um lugar que vale a pena o questionamento. Como vamos para isso? E essa é a grande chave que eu considero, né, de como eu navego peixes, como eu me sinto em peixes, onde é que as coisas elas escorrem das mãos e como eu me vejo nisso, né? O que provoca em mim, né? Porque à medida que eu quiser assumir esse protagonismo de salvador, possivelmente eu seja arrastada e me afogue, né? Então, é importante que isso seja trazido. E assim eu vou deixando vocês com essas informações da lua nova de peixes, com a lunação de peixes. Acompanhem no Astrofênix do Instagram. Caso você curta esse vídeo, dá um like e compartilhe com quem você mais quiser e sentir. Até!